Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, capítulo 2. Fome por Deus, oração e jejum. O pregador deve ser prioritariamente um homem de oração e jejum. O relacionamento do pregador com Deus é a insígnia e a credencial do seu ministério público. Os pregadores que prevalecem com Deus na vida pessoal de oração são os mais eficazes em seus púlpitos. Oração. A oração precisa ser prioridade tanto na vida do pregador como na agenda da igreja. A profundidade de um ministério é medida não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. A grandeza de uma igreja é medida não pela beleza do seu templo ou pela pujança de seu orçamento, mas pelo seu poder espiritual através da oração. No século XIX, Charles Spurgeon disse que em muitas igrejas a reunião de oração era apenas o esqueleto de uma reunião a qual as pessoas não mais compareciam. Ele concluiu que se uma igreja não ora, ela está morta. Infelizmente, muitos pregadores e igrejas têm abandonado o alto privilégio de uma vida abundante de oração. Hoje, nós gastamos mais tempo com reuniões de planejamento do que com reuniões de oração. Dependemos mais dos recursos humanos do que dos recursos de Deus. Confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. Consequentemente, temos visto muitos pregadores eruditos no púlpito, mas ouvido uma imensidão de mensagens fracas. Eles têm pregado sermões eruditos, porém sem o poder do Espírito Santo. Tem luz em sua mente, contudo não tem fogo no coração. Tem erudição, mas não poder. Tem fome de livros, mas não de Deus. Eles amam o conhecimento, mas não buscam a intimidade de Deus. Pregam para a mente e não para o coração. Eles têm uma boa performance diante dos homens, mas não aprovação diante de Deus. Gastam muito tempo preparando seus sermões, mas não preparando seu coração. Sua confiança está firmada na sabedoria humana e não no poder de Deus. Homens secos pregam sermões secos, e sermões secos não produzem vida. Como escreve I.M. Baldes, homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Sem oração, não existe pregação poderosa. Charles Spurgeon diz que todas as nossas bibliotecas e estudos são um mero vazio comparado com a nossa sala de oração. Crescemos, lutamos e prevalecemos na oração em secreto. Arturo Azurdia cita Edward Payson, afirmando que é no lugar secreto de oração que a batalha é perdida ou ganha. A oração tem uma importância transcendente, porque ela é o mais poderoso instrumento para promover a palavra de Deus. É mais importante ensinar um estudante a orar do que a pregar. Se desejamos ver a manifestação do poder de Deus, vidas sendo transformadas e um saudável crescimento da igreja, então devemos orar regularmente, privativa, sincera e poderosamente. O profeta Isaías diz que a nossa oração deve ser perseverante, expectante, confiante, ininterrupta, importuna e vitoriosa. Isaías 62, versos 6 e 7. O inferno treme quando uma igreja se dobra diante do Senhor Todo-Poderoso para orar. A oração move a mão onipotente de Deus.
Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. A oração não é o oposto de trabalho, ela não paralisa a atividade. Em vez disso, a oração é em si mesma o maior trabalho. Ela trabalha poderosamente, deságua em atividade, estimula o desejo e o esforço. A oração conecta o altar da terra ao trono do céu e une a fraqueza humana à onipotência divina. As orações que sobem do altar para o trono descem do trono em forma de ações soberanas de Deus na história. Apocalipse 5:8 e 8:3-5. Quando oramos, tornamos-nos cooperadores de Deus no governo do mundo. O Deus soberano escolheu agir por intermédio das orações do seu povo. Pela oração, tocamos o mundo inteiro. Oração não é um ópio, mas um tônico. Não é um calmante para o sono, mas o despertamento para uma nova ação. O homem preguiçoso não ora e não pode orar, porque a oração demanda energia. O apóstolo Paulo considera a oração como uma luta e uma luta agônica. Romanos 15, verso 30. Para Jacó, a oração foi uma luta com o Senhor. A mulher Ciro-Fenícia também lutou com o Senhor através da oração até que saiu vitoriosa. Antes de falar aos homens, o pregador precisa viver diante de Deus. Antes de o pastor prevalecer em público diante dos homens pela pregação, prevalecer em secreto diante de Deus pela oração. A oração é o oxigênio do ministério. A vida de oração do ministro e da igreja é o fundamento da pregação eficaz. A oração traz poder e refrigério à pregação. Tem mais poder para tocar o coração que milhares de palavras eloquentes. Como pregadores, devemos ser uma voz a falar em nome de Deus, como João Batista, Mateus 3, verso 3, que pregou não no templo, mas não numa cátedra ilustre, não nos salões adornados dos reis, mas no deserto, e grandes multidões iam ouvi-lo, sendo confrontadas pela sua poderosa mensagem. Mateus 3, 5-10, Lucas 3, 7-14. Não basta ser um eco, é preciso ser uma voz. Não basta pregar, precisamos ser a boca de Deus. O profeta Elias viveu na presença de Deus, 1 Reis 17, 1 e 18, 15. Orou intensa, persistente e vitoriosamente. Tiago 5, 17 e 18. Antes de Elias levantar-se diante dos homens, prostrou-se diante de Deus. Antes de confrontar corajosamente o rei Acabe, humilhou-se profundamente diante do Rei dos Reis. Por consequência, experimentou a intervenção de Deus em sua vida e em seu ministério. A viúva de Sarepta testificou a seu respeito. Nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Muitos ministros pregam a palavra de Deus, mas não são boca de Deus. Falam sobre o poder, mas não têm o poder em sua vida. Pregam sobre vida abundante, mas não a têm. Sua vida contradiz a sua mensagem em vez de ser avalista dela. David Ebb, comentando sobre a importância da oração na vida do pastor, diz que a oração é a estrada de Deus para ensinar o pastor a depender do poder de Deus. É a avenida de Deus para os pastores receberem graça, ousadia, sabedoria e amor para ministrarem a palavra. Como nós pastores precisamos orar. Sem oração, as digitais da fraqueza estarão sobre nós. Sem oração, nosso vigor se desvanecerá como névoa. Sem oração, a nossa eloquência não passará de um barulho estranho aos ouvidos. Sem oração, nossos lábios são apenas lábios de barro. A falta de oração
torna os púlpitos fracos e os pregadores infrutíferos. Podemos ter o mais profundo conhecimento e a mais refinada retórica, mas sem oração, os corações não se derreterão, pois sem oração não há poder na pregação. Muitos pregadores creem na eficácia da oração, mas poucos oram. Muitos ministros pregam sobre a necessidade da oração, mas poucos oram. Eles leem muitos livros sobre oração, mas não oram. Têm bons postulados teológicos sobre oração, mas não têm fome por Deus. Em muitas igrejas, as reuniões de oração estão agonizando. As pessoas estão muito ocupadas para orar. Elas têm tempo para viajar, trabalhar, ler, descansar, ver televisão, falar sobre política, esportes e teologia, mas não gastam tempo orando. Consequentemente, temos às vezes gigantes do conhecimento no púlpito que são pigmeus no lugar secreto de oração. Tais pregadores conhecem muito a respeito de Deus, mas muito pouco a Deus. Pregação sem oração não provoca impacto. Sermão sem oração é sermão morto. Não estaremos preparados para pregar enquanto não orarmos. Lutero tinha um mote: aquele que orou bem, estudou bem. David Larsen cita Calbart: se não há grande agonia em nosso coração, não haverá grandes palavras em nossos lábios. O que precisamos fazer? Nossa primeira e maior prioridade no ministério é voltarmos para Deus em fervente oração. A obra de Deus não é a nossa prioridade, mas sim o Deus da obra. Jerry Vines escreve: o pregador muitas vezes gasta grande parte do seu tempo lidando com as coisas de Deus. Lê sua Bíblia para preparar sermões, estuda comentários, lidera as reuniões e os grupos de oração. Está constantemente falando a linguagem de Sião, mas a acumulação desta obra santa pode endurecer a consciência da necessidade de estar a sós com Deus em sua própria vida pessoal. Realizar a obra de Deus sem oração é presunção. Novos métodos, planos e organizações para levar a igreja ao crescimento saudável, sem oração, não são os métodos de Deus. A igreja está buscando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. E.M. Baldes corretamente comenta: o que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização ou mais ou novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismos, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens, homens de oração. Quando a igreja cessa de orar, deixa de crescer. O diabo trabalha continuamente para impedir a igreja de orar. Ele tem muitas estratégias. O diabo usou 3 estratégias para neutralizar o crescimento da igreja apostólica em Jerusalém: perseguição, Atos 4, infiltração, Atos 5, e distração, Atos 6. Mas os apóstolos enfrentaram todos esses ataques com oração. Eles entenderam que a oração e a palavra de Deus devem caminhar juntas. A oração e o ministério da palavra permanecerão de pé ou cairão juntos. Os apóstolos decidiram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, Atos 6:4. Sobre esse texto, Charles Spurgeon afirmou: oração é a metade do nosso ministério e ela dá à outra metade todo o seu poder e sucesso. Oração e palavra são os maiores princípios do crescimento da igreja no livro de Atos. Oração e pregação são os instrumentos providenciados por Deus para conduzir sua própria igreja ao crescimento. David Eber interpreta muito bem quando diz que o manual de Deus sobre o crescimento da igreja vincula pregação e oração como aliados inseparáveis. Entre mentes, oração vem primeiro, porque pregação sem oração não tem vida nem poder,
e nem pode produzir vida. A pregação poderosa requer oração. A pregação ungida e o crescimento da igreja requerem oração. Pastor, você deve orar muito, orar intensa e seriamente, zelosa e entusiasticamente, com propósito e com determinação. Orar pelo ministério da palavra entre o seu rebanho e em sua comunidade. Orar pela sua própria pregação. Mobilize e recrute seu povo para orar pela sua pregação. Pregação poderosa não acontecerá à parte de sua própria oração. Oração frequente, objetiva, intensa e abundante é requerida. A pregação torna-se poderosa quando um povo fraco ora humildemente. Esta é a grande mensagem do livro de Atos. O tipo de pregação que produz o crescimento da igreja vem pela oração. Pastor, dedique-se à oração, continue em oração, persista em oração, por amor da glória de Deus no crescimento da igreja. Todos os pregadores usados por Deus foram homens de oração. Moisés, Samuel, Elias, os apóstolos e, acima de tudo, Jesus, nosso supremo exemplo. O evangelista Lucas escreveu seu evangelho para os gentios, mostrando Jesus como homem perfeito. Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, registrou a intensa vida de oração de Jesus. No Rio Jordão, Jesus orou e o céu se abriu. O Pai confirmou seu ministério e o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas 3, 21 e 22. Cheio do Espírito Santo, Jesus retornou ao Jordão e foi conduzido ao deserto, onde por 40 dias jejuou e orou, triunfando sobre as tentações do diabo. Lucas 4, 1 a 13. Para Jesus, a oração era mais importante do que o sucesso no ministério. Quando a multidão veio ouvi-lo pregar, ele foi para um lugar tranquilo e solitário a fim de orar. Lucas 5, 15 e 16. De um modo diferente de alguns pregadores atuais, Jesus maravilhosamente entendeu que a oração deveria ocupar um lugar prioritário em seu ministério e em sua agenda. Jesus escolheu seus discípulos depois de uma noite inteira de oração. Lucas 6, 12 a 16. Foi preparado para enfrentar a cruz através da oração. Lucas 9, 28 a 31. Jesus orou no jardim do Getsêmani, derramando seu próprio sangue para realizar a vontade de Deus. Lucas 22, 39 a 46. Orou também sobre a cruz, abrindo a porta do céu para o penitente e arrependido malfeitor, crucificado ao seu lado direito. Lucas 23, 34 a 43. Jesus está orando em favor do seu povo junto ao trono de Deus e irá interceder por ele até a sua segunda vinda. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25. A vida de Jesus é o supremo exemplo que temos sobre oração. O mesmo espírito de oração que estava sobre Jesus foi derramado sobre os discípulos na festa de Pentecostes. Então, eles passaram a orar continuamente. James comenta: a oração foi um dos 4 princípios básicos dos cristãos. Atos 2, 42. Os crentes oraram de forma regular e sistemática. Atos 3, 1 e 10, 9. Bem como nos momentos de urgência. Pedro e João foram modelos de oração. Eles foram o canal que Deus usou para a cura do homem paralítico. Atos 3, 7 ao 10. Mais tarde, oraram com outros irmãos para que Deus lhes desse poder para testemunhar com ousadia. Atos 4, 29 a 31. Uma oração que Deus respondeu, capacitando-os a enfrentar com galhardia seus inimigos. Eles foram revestidos de poder, tornaram-se profundamente unidos e se dispuseram a dar sua própria vida pelo Evangelho. Mais tarde, os apóstolos revelaram a grande prioridade de sua vida quando decidiram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os maiores e mais conhecidos pregadores da história foram homens de oração. João Crisóstomo, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Richard Baxter, Jonathan Edwards e muitos outros. Charles Simeon, um avivalista inglês, devotava 4 horas por dia
a Deus em oração. John Wesley gastava 2 horas por dia em oração. John Fletcher, um clérigo e escritor inglês, marcava as paredes do seu quarto com o hálito das suas orações. Algumas vezes, ele passava a noite toda em oração. Lutero dizia: se eu fracassar em investir 2 horas em oração cada manhã, o diabo terá vitória durante o dia. David Brainerd dizia: eu amo estar só em minha cabana, onde posso gastar muito tempo em oração. John Wesley fala-nos em seu diário a respeito do poder da oração, comentando sobre o dia solene de oração e jejum em que o rei da Inglaterra convocou a nação em razão da ameaça de invasão da França. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tinha visto desde a restauração. Todas as igrejas da cidade estavam superlotadas. Havia um senso de profunda reverência em cada rosto. Certamente Deus ouviu as orações e deu-nos vitórias e segurança contra os inimigos. Uma nota de rodapé foi acrescentada mais tarde. O quebrantamento e humildade do povo diante de Deus transformou-se em um regozijo nacional, visto que a ameaça da invasão pela França foi afastada. Charles Finney dedicou-se a vigílias especiais de oração e jejum. Pregando depois de muita oração, viu Deus trazendo grandes bênçãos para o seu ministério. Ele estava profundamente convencido da importância da oração. Sem oração, você será tão fraco quanto a própria fraqueza. Se perder o seu espírito de oração, você não poderá fazer nada ou quase nada, embora tenha o dom intelectual de um anjo. Charles Spurgeon diz que ninguém está mais preparado para pregar aos homens do que aqueles que lutam com Deus em favor dos homens. Antes de prevalecermos com os homens em nome de Deus, devemos prevalecer com Deus em favor dos homens. Oração precede pregação. Charles Spurgeon via as reuniões de oração das segundas-feiras no Tabernáculo Metropolitano de Londres como o termômetro da igreja. Por vários anos, uma grande parte do principal auditório e primeira galeria estavam completamente cheios nas reuniões de oração. Na concepção de Charles Spurgeon, a reunião de oração era a mais importante reunião da semana. Ele atribuiu o sinal da bênção de Deus sobre o seu ministério em Londres à fidelidade do seu povo orando por ele. Dwight Lyman Moody, fundador do Instituto Bíblico Moody, normalmente via Deus agindo com grande poder quando outras pessoas oravam pelas suas reuniões na América e além-mar. A.R. Torrey pregou em muitos países e viu grandes manifestações do poder de Deus. Ele disse: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore. A oração é a chave que abre todos os tesouros da infinita graça e poder de Deus. Robert Murray McCann, grande pregador escocês, exortava sempre o seu povo a voltar-se para a Bíblia e a oração. Como resultado, mais de 30 reuniões de oração aconteciam semanalmente na igreja. Escócia, 5 eram reuniões de oração das crianças. No ano de 1997, junto com 80 pastores brasileiros, visitei a Coreia do Sul para fazer uma pesquisa sobre o crescimento da igreja. Visitamos 11 grandes igrejas em Seul, igrejas locais que tinham entre 10.000 e 700.000 membros. Em todas elas, testificamos que a principal causa do crescimento foi a intensa vida de oração. Nenhuma igreja evangélica pode ser organizada lá sem que antes tenha uma reunião diária de oração de madrugada. O seminarista que faltar às 2 reuniões de oração de madrugada no seminário durante o ano, não sendo por motivo justificado, não serve para ser pastor.
Quando perguntei a um pastor presbiteriano por que eles oravam de madrugada, ele me respondeu que em todos os lugares do mundo as pessoas levantam-se de madrugada para ganhar dinheiro e cuidar dos seus interesses. Eles levantam-se de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na vida deles. Visitamos a igreja presbiteriana Myeong-song, uma pujante igreja presbiteriana de Seul, com mais de 55 mil membros. Aquela igreja tem 4 reuniões diárias de oração pela manhã. Em todas elas, o templo fica repleto de pessoas sedentas de Deus. A sensação que tivemos numa dessas reuniões foi que o céu havia descido à terra. Visitamos a maior igreja metodista do mundo. A igreja tinha 82 mil membros. O pastor fundador da igreja ainda pastoreava o rebanho. Disse-nos que aos sábados sempre subia para a montanha de oração da igreja e ali passava a noite toda em oração. No domingo, descia do monte de oração direto para o púlpito. Quando pregava, os corações se derretiam e multidões vinham a Cristo. John Piper comenta sobre a igreja coreana. Nos últimos anos do século XX, jejum e oração têm quase se tornado sinônimo das igrejas da Coreia do Sul. E há uma boa razão para isso. A primeira igreja protestante foi plantada na Coreia em 1884. 100 anos depois, havia 30 mil igrejas. Uma média de 300 novas igrejas foi plantada a cada ano nestes 100 anos. No final do século XX, os evangelistas já representam cerca de 30% da população. Deus tem usado muitos meios para realizar essa grande obra. Entre mentes, os meios mais usados por Deus têm sido a oração e o jejum. Tom Rainer fez uma pesquisa entre 576 igrejas batistas dos Estados Unidos e concluiu que a oração é apontada como o fator mais importante depois da pregação para o crescimento da igreja. Próximo de 70% das igrejas colocaram a oração como um dos principais fatores para o seu êxito evangelístico. Exceto as igrejas entre 700 e 999 membros, pelo menos 60% das igrejas de todos os tamanhos identificaram a oração como o principal fator de crescimento da igreja. Jejum. Jejum é uma prática esquecida em nossa geração que precisa ser resgatada pela igreja. As Escrituras enfatizam também o jejum como um importante exercício espiritual. Se nós desejamos pregar com poder, o jejum não pode ser esquecido em nossa vida devocional. Os grandes homens de Deus jejuaram. Nos momentos mais decisivos da história, a igreja jejuou. O jejum está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os profetas, os apóstolos, Jesus e muitos homens de Deus, como Agostinho, Lutero, Calvino, John Knox, Wesley, Charles Finney, Moody e outros mais através da história, experimentaram bênçãos espirituais com o jejum. Errol Hughes, citando Martyn Lloyd-Jones, diz que os santos de Deus em todos os tempos e em todos os lugares não somente creram no jejum, mas também o praticaram. Há um apetite por Deus em nossa alma. Deus colocou a eternidade em nosso coração e somente Ele pode satisfazer essa nossa necessidade. Se você não sente fortes desejos pela manifestação da glória de Deus, não é porque tem bebido profundamente dos mananciais de Deus e está satisfeito. Pelo contrário, é porque você tem buscado saciar a sua alma nos banquetes do mundo. John Piper define jejum como fome de Deus. De acordo com ele, o maior inimigo da fome de Deus não é o veneno mortífero, mas uma torta de maçã. O maior adversário do amor de Deus não são seus inimigos, mas seus dons. E os mais mortíferos apetites não são pelos venenos do mal, mas pelos simples prazeres da terra. Lucas 8,14, Marcos 4,19. Os prazeres desta vida e os desejos por outras coisas não são mal em si mesmo. Não são vícios, são dons de Deus. Mas todos eles podem tornar-se substitutos mortíferos do próprio Deus em nossa vida. O jejum revela o grau de domínio que o alimento tem sobre nós.
O jejum cristão é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. O apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim devemos comer para a glória de Deus e jejuar para a glória de Deus. Mas se comemos para a glória de Deus e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? John Piper argumenta: quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra, símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, não nos alimentamos do símbolo, mas do próprio pão do céu. Jejum é fome de Deus, e Deus é melhor do que os seus melhores dons. Richard Foster afirma: mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. O jejum é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós encobrimos o que está dentro de nós com comidas e outras coisas. Martyn Lloyd-Jones, na mesma linha de pensamento, ensina que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimento e bebida. Segundo ele, o jejum também deve incluir a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. O propósito do jejum não é obter o favor de Deus ou mudar a sua vontade. Isaías 58, 1 a 12. Também não é para impressionar os outros com espiritualidade farisaica. Mateus 6, 16 a 18. Nem é para proclamar a nossa própria espiritualidade diante dos homens. Jejum significa amor a Deus. Jejuar para ser admirado pelos homens é uma errada motivação para fazê-lo. Jejum é fome pelo próprio Deus e não fome por aplausos humanos. Lucas 18, 12. É para nos humilharmos diante de Deus. Daniel 10, 1 a 12. Para suplicarmos a sua ajuda. 2 Crônicas 20, verso 3. E para retornarmos para Deus com todo o nosso coração. Joel 2, 12 e 13. É para reconhecermos a nossa total dependência da proteção divina. Esdras 8, 21 a 23. O jejum é um instrumento para fortalecer-nos com o poder divino em face dos ataques do inferno. Marcos 9, 28 e 29. Deus tem realizado grandes intervenções na história através da oração e do jejum de seu povo. Quando deu a lei para Israel, Moisés dedicou 40 dias à oração e ao jejum no Monte Sinai. Deus libertou Josafá das mãos dos seus inimigos, quando ele e o povo de Judá humilharam-se diante do Senhor em oração e jejum. 2 Crônicas 20, versos 3, 4, 14, 15, 20 e 21. Deus libertou a rainha Esté e o povo judeu da morte através da oração e do jejum. Esté 4:16. Deus usou Neemias para restaurar Jerusalém quando este orou e jejuou. Neemias 1:4. Deus usou Paulo e Barnabé para plantar igrejas na província da Galácia, quando eles devotaram-se à oração e ao jejum. Atos 13, 1 a 4. John Piper comenta que oração e jejum resultam no movimento de missões que arrancou o cristianismo da obscuridade para ser a religião dominante do império em 2 séculos e meio. Hoje, há cerca de 1 bilhão e 300 milhões de cristãos testemunhando em praticamente todos os países do mundo. Infelizmente, o jejum é um grande tesouro espiritual negligenciado pelos cristãos contemporâneos. Os homens têm amado os dons de Deus mais do que o próprio Deus. Eles têm mais fome dos dons de Deus do que de Deus. Jejum não é fome das bênçãos de Deus, mas é fome do próprio Deus. John Piper diz que jejum cristão nasce exatamente da saudade de Deus. Ele escreve: nós glorificamos a Deus quando preferimos acima de seus dons. Nós enganamos-nos a nós mesmos ao dizermos que amamos a Deus, mas se somos testados, revelamos o nosso amor apenas por palavras e não por sacrifício. Eu realmente tenho fome de Deus? Realmente sinto saudade de Deus? Ou estou satisfeito apenas com os dons de Deus? Como já enfatizamos, devemos comer e jejuar para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando nós comemos, saboreamos o emblema do nosso alimento celestial, o pão da vida. E quando jejuamos, dizemos: eu amo a realidade acima do emblema.
O alimento é bom, mas Deus é melhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4:32. Em Samaria, Jesus satisfez sua vida não com o pão da terra, mas com o pão do céu. Deus mesmo foi seu alimento. Isso é jejum, intimidade com Deus. A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente e apetitosa refeição. John Piper sintetiza esta gloriosa realidade assim: quanto mais profundamente você anda com Cristo, mais faminto se torna dele. Mais saudade você tem do céu, mais deseja a plenitude de Deus em sua vida, mais anseia pela vinda do noivo, mais aspira a que a igreja seja reavivada e revestida com a beleza de Jesus. Mais você anseia por um profundo despertamento da realidade de Deus em nossas cidades. Mais deseja ver a luz do Evangelho da glória de Cristo penetrar nas trevas dos povos ainda não alcançados. Mais deseja ver as falsas filosofias do mundo sendo vencidas pela verdade. Mais deseja ver a dor sendo vencida, as lágrimas enxugadas e a morte destruída. Mais anseia ver as coisas erradas sendo feitas corretamente e a justiça e a graça de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Nós vivemos em uma geração cujo Deus é o ventre. Filipenses 3:19. Muitas pessoas deleitam-se apenas nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. O homem tem se tornado o centro de todas as coisas. Todas as coisas são feitas e preparadas para o prazer do homem. Mas o homem não é o centro do universo. Deus é. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Ele deve ser a nossa maior satisfação. Quem jejuma tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que de se alimentar. Quem jejuma tem mais fome do pão do céu do que do pão da terra. Quem jejuma tem mais saudade do Pai do que de suas bênçãos. Quem jejuma está mais confiado no poder que vem do céu do que nos recursos da terra. Quem jejuma está mais confiante nos recursos de Deus do que estribado na sabedoria humana. Verdadeiramente, se desejamos ver poder no púlpito, se desejamos ver pregações ungidas e cheias de vigor, se ansiamos ver o despertamento da igreja e o seu crescimento numérico, precisamos então de pregadores que sejam homens santos e piedosos, homens de oração e jejum.